Hello, good morning to everyone. Well, it's time to study English. É hora de estudar inglês. Bom dia a todos. So, remember last video? Lembra-se do último vídeo? Se você não se lembra, é porque você ainda não assistiu a minha série, né? Minha série de vídeos no nível básico. E tem outra também de Intermediate Advanced. So, in the last video I recorded from basic level, we were seeing questions, right? Double H questions, word order, auxiliary verbs. O que nós estávamos vendo? Estávamos vendo verbos auxiliares, pronomes interrogativos, quando que a gente usa verbos auxiliares com pronomes interrogativos e quando que a gente não usa. Então, assim, pelo tema ser um pouco mais denso, eu resolvi separar em mais de um vídeo, tá? E geralmente temas que são maiores duram mais de um vídeo mesmo. Aí eu coloco parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante. So, without further ado, let's get going, shall we? Vamos lá? Bom, quando eu falo assim, por exemplo, who's got my keys? Quem pegou as minhas chaves? Who's got my keys? Esse apóstrofe S é is? Sim ou não? Não. É has. Who has got? Aí você me pergunta, que tempo verbal é esse, Thales? É o present perfect? Bom, eu não considero present perfect exatamente, mas assim, tem uma similaridade. Na prática, o has got é igual ao have, né? Que ele tem o mesmo sentido do verbo have, que é o verbo ter. Então, quem pegou minhas chaves? Quem está com minhas chaves? Ou quem tem as minhas chaves, né? Who's got my keys? Who é sujeito ou objeto? É isso que a gente está vendo nessas lições, né? No último vídeo nós vimos essa questão. O pronome interrogativo é sujeito ou é objeto? Aqui, ele é sujeito. Por quê? Eu posso substituir who por um nome. Kenny has got my keys. Kenny tem as minhas chaves, né? Nós vimos também que quando eu não tenho verbos auxiliares como do, ou does, ou did, né? Ou quando eu não tenho presente ou passado, present tense e past tense, não tem muita diferença quando o who é objeto ou quando o who é sujeito, tá? Mas vamos prestar atenção, vamos entender direitinho isso. Então aqui, who é sujeito, tá? Vamos ver um outro exemplo. Who did you meet at the store? Quem você encontrou na loja? Who. Who met you at the store? Observe que são perguntas que aparentemente são similares, mas não são, né? Porque o who aqui, ele é sujeito e o who aqui é, aliás, perdão, é o contrário. O who aqui é objeto e aqui o who é sujeito. Quando o pronome interrogativo é sujeito, no passado simples, você conjuga o verbo normalmente, ó. Who met you at the store? O verbo meet, o passado dele é met, participa o passado dele é met. It's an irregular verb.
right? Então você pode substituir who por qualquer nome, né? Somebody met you at the store. So who plays the role of a subject. It works as a subject. Então who funciona como sujeito. Aqui, who did you meet at the store? I met my friend at the store. I met who? My friend. Então, o who, ele funciona como objeto e não como sujeito. Então, quando o who funciona como objeto, no passado simples eu tenho que usar o verbo auxiliar, did, para fazer perguntas. E quando é no presente, eu tenho que usar do ou does, né? Alright, let's see more examples. What are you wearing? O que você está usando? What are you wearing? O what aqui funciona como objeto. I'm wearing something. I'm wearing pants. I'm wearing a t-shirt. I'm wearing a coat. I'm wearing a tie, eu estou usando uma gravata. Então aqui, ó, what? I'm wearing what? A tie. A tie, right? So it can be replaced by an object. So it's the object itself. Aqui não tem muitas implicações, porque assim, a estrutura, ela continua a mesma de uma pergunta. Você coloca o what, o verbo to be, o sujeito e o verbo principal da frase com ing. Nesse caso aqui, é o present continuous. Right? And we can use the past continuous as well. Right? For example, what was he wearing? Eu tô fazendo a mesma pergunta, mas eu troquei o sujeito e troquei o tempo verbal. Primeiro, aqui é o verbo to be no presente. Aqui é o verbo to be no passado, né? Para he, she ou it, eu uso was. Here we have the present continuous, and here it's the past continuous. Aqui é o passado contínuo e aqui é o presente contínuo. So what was he wearing? He was wearing a coat, for example. Okay? He was wearing pants. So, the structure is the same. A estrutura é a mesma. É o what, o verbo to be, o sujeito e o verbo principal com ing. Então, assim, tirando o passado simples e o presente simples, as estruturas de pergunta, elas são mais ou menos diretas, tá? Você só tem que ter atenção quando nós comparamos perguntas com do ou does ou did. For example, if I make a question, who likes ice cream? Por exemplo, você tá com seus sobrinhos numa festinha, né, de criança, e você vê sorvete, você vai oferecer sorvete para eles. Right? So you go to a party with your nephews and you offer them ice cream. So, but you want to ask first. Você quer perguntar primeiro, né? Quem gosta de sorvete? So, who likes ice cream? Quem gosta de sorvete? So, I have two things to be paid attention, right? Tem duas coisas aqui que você tem que prestar atenção. So,
take care of it and be attentive. When you have who likes ice cream, quando você faz uma pergunta com o pronome interrogativo como who no presente simples, você tem que acrescentar o S no verbo. Aí você me pergunta, como assim? O who funciona como sujeito ou como objeto? Subject. So, it must meet the requirements, the following requirements. Tem que seguir os seguintes requisitos. O who, ele tem que funcionar como sujeito. Se eu tiver presente simples, que é o exemplo aqui, o que vai acontecer com o verbo? Ele vai ser acrescido de S. Porque aqui funciona como he or she. He or she likes ice cream, right? Who likes ice cream? Aí você faz a pergunta. Se o who funcionar como objeto, aí a pergunta vai ser feita de forma diferente, right? Let's check. What does your son like? O que o seu filho gosta? What does your son like? So does is an auxiliary verb in the present tense. Né? É um verbo auxiliar no presente simples. What aqui está funcionando como objeto. Então, quando o what está funcionando como objeto, o que vai acontecer? O pronome interrogativo funcionando como objeto vai requerer um verbo auxiliar. Então, so if the double-H word functions, works as an object, when asking a question, it's necessary, it's mandatory to use do, does, or did, depending on the verb tense. Então, quando você tem um pronome interrogativo que funciona como objeto, por que ele funciona como objeto? Porque, olha, você pode substituir por um objeto. Na hora que você for responder, você vai dizer my son likes ice cream, por exemplo. My son likes ice cream. My son likes what? Ice cream. É como a gente faz no português, né? Para dizer que um objeto é direto ou indireto. Ah, eu gosto de banana. Eu gosto de quê? De banana. Você começa a fazer perguntas para te dar dicas se o objeto é direto, se o objeto é indireto, lembra? Né? Aqui, ó, o que o seu filho gosta? Meu filho gosta de sorvete. My son likes what? Ice cream. Então, a resposta dessa pergunta vai ser um objeto. Então, eu quero saber qual é o objeto. So, what can be replaced by ice cream in the answer? Então, what vai ser substituído por ice cream na resposta. So, pay attention. When we have the double-H word, which is an interrogative pronoun, quando nós temos uma palavra double-H, que a gente diz, né? Que é um pronome interrogativo, como objeto. Ao fazer perguntas no presente ou no passado, eu tenho que usar o verbo auxiliar, tá? Então, essa é basicamente a diferença que você tem que prestar atenção. Quando o pronome interrogativo funciona como sujeito, você tem que conjugar o verbo ou no passado ou no presente, sem usar verbo auxiliar. Sem usar verbo auxiliar. E quando o pronome interrogativo funciona como um objeto, eu tenho que usar um verbo auxiliar ao realizar perguntas. Let's see one more example. Vamos ver mais um exemplo. Let's see. Now in the simple past, okay? Who won the lottery? Quem ganhou na loteria? What did you win? O que você ganhou? Vamos entender essas duas questões. O pronome interrogativo aqui
é o what. Ele funciona como sujeito ou objeto? Objeto. Por quê? What did you win? O que você ganhou? I won a lot of money. I won a lot of money, por exemplo. Então, aqui funciona como objeto e não como sujeito. I won what? Eu ganhei o quê? A lot of money. Então, quando o pronome interrogativo funciona como objeto, ao fazer uma pergunta no passado, eu tenho que usar o verbo auxiliar. Aqui, who won the lottery? Who é o sujeito dessa pergunta. Porque eu posso substituir who por quaisquer sujeitos. I won the lottery, someone won the lottery, my family won the lottery, right? I won the lottery. I aqui funciona como sujeito, né? E o who é o sujeito. Eu quero saber exatamente quem é o sujeito da frase. I. Who won the lottery? I won the lottery. Won é o passado do verbo win. Win, won, won. Right? So I have to use the verb in the simple past. Eu tenho que usar o verbo no passado simples na pergunta e eu não uso o verbo auxiliar. E aqui também, ó, no presente, como o who funciona como sujeito da mesma forma que aqui, eu não uso o verbo auxiliar e conjugo o verbo na terceira pessoa, digamos, né? Como se fosse he, she ou it. Who likes? When making a question, you have to pay attention to it, okay? So that's it. I guess I have given you a very detailed scenario of how to use the double H words and how they function differently as a subject or as an object. Então, acho que deu para ter um panorama geral de quando eu uso o pronome interrogativo como sujeito, quando eu uso como objeto, e qual a diferença entre eles, ok? So that's it. Next lesson we will continue talking about questions, but I guess this is covered already. Acho que isso aqui já está bem explicadinho. Se você tiver alguma dúvida adicional após assistir o vídeo, né, é só você sugerir alguma coisa, colocar um comentário. Mas assim, eu acredito que eu mastiguei bastante, assim. Professores que eu tive em curso de inglês não mastigaram isso dessa forma para mim. Aí você me pergunta, Thales, por que eu estou estudando gramática nesse nível? É uma gramática, primeiro, a gramática está no nível básico ainda, mas o tipo de explicação que eu estou dando é uma explicação sintática da coisa, né? Mas eu estou dando exemplos e estou te dizendo, olha, é diferente você aplicar um pronome interrogativo como sujeito e como objeto, tem implicações diferentes. Então é isso que eu quis mostrar para vocês. Mas no dia a dia, quando você for conversar em inglês, você não vai ficar pensando em gramática. Você vai acabar internalizando essas regras, né? Mas eu tenho que explicar a regra, porque é a partir da regra que você se programa mentalmente para falar correto, né? E a gramática é importante. É só você pensar no português. Português, se você não estudar gramática, se você não conhecer, se você não ler inglês formal, se você não praticar escrita, você vai escrever errado, você não vai expressar suas ideias corretamente. Então é necessário que você se aprofunde, ok? No idioma. So, that's it, people. I hope you had lots of fun. This video was very long already. I didn't take notes of how lengthy this video was. Esse vídeo realmente foi muito longo. But anyway, see you next video and subscribe to my channel. Assine o canal e vejo você no próximo vídeo.